É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Marcos 7, versículo 28. Na meditação que mandei para vocês, e na meditação que fiz no programa do rádio ainda há pouco, eu coloquei esse título: O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus, a bênção de Deus para todos os seus filhos. O Evangelho é Jesus, bênção de Deus para todos os seus filhos. Deus mandou Jesus não somente para alguns, para aqueles que conheciam o Deus verdadeiro na fé do povo de Israel, mas mandou para todos, inclusive para nós, que não somos israelitas nem judeus. Mandou para todos que todos conheçamos e sejamos e vivamos como filhos de Deus. Vejam bem como é que começou a leitura de hoje. Jesus saiu e foi para outro lugar. Tiro e Sidônia. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Essa região de Tiro e Sidônia não é território do povo judeu ou do povo de Israel, embora os limites não estavam muito certos, mas ali era uma região de pagãos. Tiro e Sidônia, de outra religião, de outra nacionalidade, outra história. E Jesus saiu de sua terra, da terra da Galileia, onde ele estava, e foi para essa região. Talvez tenha ido descansar um pouco, né? Diz que ficou numa casa e não queria que ninguém soubesse, e daqui a pouco já se espalhou que ele estava por ali. Tem outras passagens, muitas, em que Jesus vai a essas populações não judias, não hebreias, próximos por ali, não é? Na Samaria, por exemplo. A Samaria, que era outro povo, eles nem deixaram que Jesus passasse, que se hospedasse ali. Jesus queria pousar, não, de jeito nenhum, mandaram Jesus embora. No outro lugar que Jesus foi, em Gerasa também, território pagão, aquele cidadão que estava dominado pelo demônio, e Jesus o libertou, e o povo se revoltou por causa dos porcos, que a população de porcos se afogou no mar. São muitas histórias com os estrangeiros. Temos uma nova história agora, em que uma mulher pagã, sabendo que Jesus estava naquela casa, foi ao seu encontro, e tem verbos bem interessantes. Ela ouviu falar que Jesus estava, ela foi ao encontro dele e ela caiu aos seus pés. Isto é, reverentemente o reconhece Senhor. É onde a gente se ajoelha. Deus é onde a gente se ajoelha diante dessa grandeza, dessa majestade que nós reverenciamos. E pediu a ele: minha filha está com um espírito impuro e preciso que o Senhor liberte-a. Pede a cura dela. Aí começa um diálogo de Jesus com essa senhora. Então, eu estou dizendo, primeiro ponto da nossa meditação é essa: o Evangelho não para só para um pequeno grupo. O Evangelho, que é Jesus, o Evangelho é a boa notícia sobre Jesus, que nós conhecemos, como disse João, aquele que nós ouvimos, com quem nós convivemos, a quem nós tocamos com as nossas próprias mãos. É esse Jesus que nós anunciamos, é essa boa notícia. Deus enviou seu Filho Jesus, que veio, falou e morreu por nós, e ressuscitou, nos redimindo, nos unindo a Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. E essa boa notícia que Jesus já está trazendo, que é, segundo o evangelista João, o próprio Jesus, o Verbo, é Ele mesmo, o Evangelho. Ele é o primeiro portador dele. Nas suas andanças, nas suas caminhadas, está levando o Evangelho do reino de Deus. E vai também ao estrangeiro. E ali reforça essa compreensão de que também os pagãos são objetos, são sujeitos, são destinatários, chegou a palavra certa, do Evangelho. Também para eles Jesus veio. A salvação é para todos os filhos de Deus. O Evangelho é Jesus, bênção de Deus para todos os seus filhos. E os seus filhos não estão só no povo de Israel, os seus filhos estão por todo canto. Por isso, o final do Evangelho em Marcos, que nós estamos lendo,
capítulo 16, Jesus diz: vocês vão pelo mundo todo, não é só a terra dos judeus, o mundo todo, anunciam o evangelho a toda criatura. Toda criatura humana precisa saber que Deus tem um projeto para ela, que Deus criou, foi a primeira leitura, né? Que Deus o criou essa pessoa, a sua imagem e semelhança, e disse o texto sagrado, e os criou homem e mulher. Para dizer, a evangelização é essa boa notícia que nós levamos, dizendo que Deus nos criou, Deus tem um propósito de felicidade, que viemos aqui para viver plenamente, que esta vida é passageira, mas é nela que nós fazemos a grande prova, tomamos conhecimento e procuramos nossos limites, viver essa dignidade de sermos filhos de Deus, de vivermos como irmãos, reconhecendo o mesmo Pai. A segunda parte da meditação é perceber com vocês como aqueles que nós chamamos pagãos, chamou pagãos, era uma mulher pagã. Quem eram os pagãos? Não é que eles não tinham religião, eles tinham outras religiões. Pagãos para o povo de Deus são aqueles que não vivem a fé judaica, que não conhecem o Deus de Israel, que não vivem a aliança com o Senhor Deus. Esses são os pagãos. Vivem em outras religiões, têm outras histórias, têm outra cultura, vivem em outras terras. São os pagãos. Quem seriam os pagãos hoje para nós? Só os que não são batizados, também esses são pagãos. Mas pagãos seriam qualquer pessoa que não viva a nossa fé, ou a viva de forma diferente. Nós vejamos, são pagãos, não tem parte conosco, né? Assim é a mentalidade do povo de Deus, que Jesus também, de certo modo, aprendeu, não é? E estava vivendo, e, digamos, nessa passagem, vemos como ele, agindo com aquela forma, tem um novo comportamento, um novo olhar, dizendo à mulher, porque dissesse isso, vai para casa, porque o demônio já saiu da tua filha. A fé daquela mulher, no encontro com Jesus, expulsou aquele demônio, libertou aquela pessoa. Estou dizendo então que os pagãos, que o povo de Deus via com tanta estranheza, com quem não queria nenhum contato, que eu expliquei na meditação, essa passagem é iluminadora para todos os primeiros séculos em que o cristianismo foi se espalhando fora do mundo judeu, para a preocupação dos cristãos que tinham a fé judaica, a fé de Moisés. Porque como é que vamos admitir esse povo? São estrangeiros, são gentios, são pagãos. A grande lição que Paulo deu foi: os pagãos convertidos são nossos irmãos. São os filhos de Deus, salvos por Cristo. Não precisamos impor a eles as mesmas regras que nós temos no mundo judaico. Eles são portadores também. A eles também se anuncia, e é para eles também que Jesus veio, os pagãos. Então, o segundo ponto seria esse: os pagãos, as pessoas estranhas que nós não conhecemos, que não vivem a fé ou que são contrárias à fé, são potencialmente nossos irmãos, nasceram para serem filhos de Deus. Precisamos ajudá-los a conhecer essa verdade. Não podemos nos limitar a viver fechados em nossas comunidades, em nossos grupos. Isso é que é o espírito missionário. O espírito missionário é esse pelo qual eu quero levar, incluir outras pessoas. Estou preocupado com quem não está aqui dentro, com quem não está no nosso grupo, com quem não participa de nossa fé. Quero ajudá-los a compreender e não serem iguais a nós, mas da forma deles, com a cultura deles, com a história deles, reconhecerem, amarem, servirem, viver o Evangelho. O Papa Francisco, desde que começou o pontificado dele, fala de precisamos ser uma igreja de portas abertas. Não é isso? Fala? Portas abertas, o que quer dizer? Muita gente entendeu, porque as nossas igrejas estão fechadas, tem que abrir as portas. É mais do que isso. É mais do que abrir as portas de sua igreja. É que seja uma igreja voltada para o mundo, ao encontro das pessoas que não fazem parte dela. Meu Deus, lembra aí o Papa Francisco, que chegou domingo, não é? Chegou de uma viagem à África, que o mundo falou pouco, uma viagem tão importante. Ao Sudão do Sul, foi a última passagem, né? E no Congo, na República Democrática do Congo, e foi ver o Papa lá, numa população de poucos católicos.
foi falar com essas pessoas, foi trabalhar pela paz, foi anunciar um Deus amoroso que está preocupado com todas as pessoas desse mundo. Aliás, os encontros que o Papa teve com as pessoas, com muitas zonas de sofrimento, não é? E agora com esse terremoto, né, na Turquia, na Síria, tantos problemas nesse mundo. Mas o Papa estava preocupado exatamente com o Sudão do Sul, que vive uma guerra civil desde que se constituiu o país em 2012, e com muita violência, com muito ódio. Foi lá, inclusive, com outros líderes religiosos, o líder anglicano de Cantuária, o líder da Escócia, líderes religiosos, para rezarem pela paz, para pedir às pessoas que se perdoem, que se reencontrem, que convivam em paz. Olha que maravilhoso, uma igreja de portas abertas, não apenas preocupada com o rebanho que já está dentro de casa, com os que estão fora, que são filhos, que precisam encontrar paz e plenitude em Cristo. Você tem aquele pequeno vídeo do Papa Francisco do Sudão, os testemunhos de violência que as pessoas... Deve você dar uma olhadinha, você certamente já viu alguma imagem assim, uma coisa impressionante. J'ai suivi comment ils l'ont découpé à morceaux, puis sa tête trachée a été placée dans une marmite. Ils sont partis avec maman. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. J'ai vu la sauvagerie, des gens découpés comme on découpe la viande à la boucherie, des femmes éventrées, des hommes décapités. C'è solo da piangere senza parole, rimanendo in silenzio. Uma igreja preocupada com todos os homens e mulheres desse mundo, particularmente os mais sofridos, os mais abandonados, os que estão em solidão, os que menos oportunidades têm nesse mundo. Uma igreja em saída, como disse o Papa Francisco, de portas abertas. Uma igreja como Jesus, que está no estrangeiro, que está no mundo pagão, vendo o sofrimento daquela família, daquela mulher que tem uma filha possuída pelo mal. Uma igreja em que nós cristãos, reconhecendo os outros como irmãos, essa é que é a mudança na nossa mentalidade, reconhecer os outros como irmãos, os seus vizinhos como irmãos, os seus colegas de trabalho como irmãos, somos todos filhos de Deus, sejamos missionários dessa boa notícia, de que Deus nos ama, que Deus nos assiste, de que Deus nos quer irmãos. O Padre Zezinho fez uma canção maravilhosa que se chama Iguais, e eu gravei no meu novo CD. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferente, falamos diferente, oramos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Todo ser humano é nosso irmão. Todo ser humano é chamado a ser filho de Deus, viver em paz, experimentar como Deus é bom, amoroso, como manda sol e chuva sobre justos e injustos, como nos trata melhor do que nós merecemos. Para replicarmos esse comportamento com os outros, sermos misericordiosos com os outros, sermos pacientes com os outros, sermos servidores dos outros.
Tudo isso ilumina essa Semana Mundial do Enfermo, preparando a Jornada Mundial dos Enfermos, cujo tema nesse ano o Papa Francisco disse que é cuida bem dele, trata bem dele, que é o final da parábola do bom samaritano. Sermos bons samaritanos dos nossos irmãos. O terceiro ponto da meditação é olhar para essa mulher e aprender com ela. O seu exemplo. Ela ouviu falar de Jesus. O que é isso? É estar atento à evangelização. Alguém precisa anunciar, disse Paulo. Como vão saber se ninguém fala? Ouviu falar de Jesus, foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés, ele suplicou. Olha que atitudes maravilhosas essas. Você que vive longe da igreja, longe do evangelho, é hora de ouvir a palavra de Jesus, hora de aproximar-se dele, hora de cair aos seus pés, reconhecido em adoração e suplicar. E a súplica da mulher encontrou dificuldades, porque Jesus disse, bom, primeiro os filhos, depois os cachorros. Não é assim? O evangelho amaciou um pouco os cachorrinhos, mas talvez não tenha saído assim, porque era a compreensão dos judeus. Os pagãos são cachorros, não merecem a palavra, não merecem a bênção de Deus. Os filhos são os judeus. Eu disse primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha que coisa. Olha o que colocaram na boca de Jesus para representar bem a dificuldade que teve as comunidades e a dificuldade que temos nós para sair do nosso ninho, para ir ao encontro dos outros, pensando só em nós mesmos. Quando rezamos pelos doentes, rezamos pelos nossos. E nós até estimulamos isso, não é? Nós rezamos pelos outros. E os Yanomami, que estão morrendo de malária e de abandono e de desnutrição dentro da floresta. E a quantidade de pessoas nas ruas com fome. E a quantidade de pessoas mal atendidas no sistema de saúde pública. Estamos preocupados com a saúde. E ficamos preocupados apenas com o nosso redil, com o nosso pequeno rebanho. A atitude da mulher foi de muita fé, de muita humildade e de perseverança. Ela respondeu com muita humildade, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem, que as crianças deixam cair. Jesus viu como era grande a fé dessa mulher, como ela é de verdade filha de Deus, como ela confia no Senhor. E foi perseverante na sua oração. Quem insistiu podia ter dado meia volta. Esse profeta de Israel não é de nada, não nos quer bem, não nos respeita, são nossos inimigos. Não, Senhor, nós somos cachorrinhos, estamos debaixo da mesa, esperando que caia uma migalha dos filhos, das crianças. Aí Jesus disse, pelo que você falou agora, pode voltar para casa. Sua filha está liberta. E ela voltou para casa, encontrou a filha sentada na cama, livre daquela dominação do diabo. Temos que aprender desse exemplo da mulher. Todos os que estão fora do círculo interno da igreja, aprender também dela. Ouvir Jesus, vir ao seu encontro, reconhecê-lo, Senhor de sua vida, pedir com fé, com perseverança e com humildade aquilo que você precisa. Estando pronto para não receber aquilo, porque nem tudo Deus nos concede, Ele sabe muito mais do que nós. Até Jesus pediu ao Pai que o livrasse da morte e não foi libertado. Deus tem seus planos e a gente precisa se submeter à vontade. Seja feita a vossa vontade, ou como diz Jesus, antes a tua vontade do que a minha. Eu perguntei para vocês, quantas vezes a palavra filhos ocorre? Você tem respostas, Viviane, aí? As pessoas, vamos ver o que é que responderam. Vocês responderam nas redes, responderam no WhatsApp. O WhatsApp é 81-3224-9284. Quantas vezes aparece essa palavra? Vamos ver se Viviane nos ajuda aí. Você mandou dizer quantas vezes? 5 vezes? 6 vezes? Ok. Bom, quem não mandou, põe agora. Vocês ficaram atentos. Viviane,
Eu vou resolver essa parada. Vamos contar direitinho aqui. Quantas vezes aparece a palavra filhos? Cadê a palavra filhos? Bom, o meu começa assim. Uma mulher que tinha, no versículo 25, Maestro, vai contando aí. 4 vezes quem? 4 vezes, Maria José. Quem mais disse? O Maestro contou quantas vezes? 6 vezes? Ok, o Maestro contou 6 vezes. Quem foi? Quem mais? Batalha falou 6 vezes. Hein? Quem falou 7? 7 vezes. Vamos contar aqui, não é? Lourdes também contou 7. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro, papá, ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. 2, Maestro? Conta aí, vivendo, quantos já vão? Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. No final, o demônio já saiu de sua filha. 5. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama. 6. Ficou em 6? Tem mais uma. Escuta só. Também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Crianças, filhos, tá? 7 vezes. Não é uma brincadeira, o Evangelho é a inspiração do Espírito Santo e obra também de arte, de literatura. 7 é um número simbólico maravilhoso, que é perfeito. O texto anuncia que todo ser humano é filho de Deus. Que todo ser humano é chamado a conhecer essa grandeza e a unir-se a Cristo para viver essa filiação. E que todos nós não podemos viver e ser senão como irmãos, cuidando uns dos outros, zelando pelo bem uns dos outros, filhos, irmãos. É o que está no Pai Nosso. Todos rezamos, Pai Nosso, somos filhos, somos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.